Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Radares são emissores e receptores de ondas de rádio. E tem aplicações, por exemplo, na determinação de velocidades de veículos nas ruas e rodovias. Já os sonares são emissores e receptores de ondas sonoras, sendo utilizados no meio aquático para a determinação de profundidade dos oceanos, localização de cardume, entre outras aplicações. Comparando-se as ondas emitidas pelos radares e pelos sonares, temos que... Pois bem, pessoal, começando aqui pelo radar. O radar ele vai emitir as ondas de rádio. A onda de rádio é um tipo de onda eletromagnética. Então, o primeiro comportamento deles é o seguinte, é a sua oscilação, né? Elas se propagam em linha reta, né? Porém, são ditas ondas transversais. O que significa? Que elas oscilam de forma perpendicular com a direção de propagação, né? Então a onda está sendo propagada aqui, por exemplo, para a direita, enquanto a sua oscilação está sendo de cima para baixo, certo? E bem, a velocidade de toda onda eletromagnética é a velocidade c da luz, que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, para nós aqui, certo? E outra informação é que essas ondas eletromagnéticas, elas podem muito bem se propagar, né, no vácuo, ou seja, elas não precisam de meio material para se propagar, certo? Bem, já as ondas sonoras, né, sonares, então vamos trabalhar aqui as ondas sonoras, tá? Elas já são ondas que a gente classifica como do tipo longitudinais. O que significa? Ela se propaga numa direção e ela vai oscilar na mesma direção, ou seja, a oscilação é paralela ao sentido de propagação, né? Que daí o sonar ele vai se dar como? Através, né, de microvariações de pressão no ar, onde eu vou ter regiões onde o ar estará mais pressurizado, que eu vou representar aqui, né, onde as flechinhas se encontram mais, o ar está mais compacto, e rarefações, ali onde as flechinhas se iniciam, né? E o que acontece? Essa sequência aqui de variação na pressão, de compactação, compressão e expansão do ar, é o que gera a onda sonora, que eu estou representando aqui, né? O ar mais comprimido, aqui o ar mais rarefeito. E esse padrão vai se alterando enquanto a onda se propaga. E bem, a velocidade do som no ar, né, é de 340 metros por segundo. Então, já citando o fato de a velocidade ser no ar, é que a velocidade do som ela depende, sim, do meio em que está se propagando. Então, dizemos que as ondas sonoras elas são do tipo de ondas mecânicas, né? O que é uma onda mecânica? Uma onda que precisa de um meio para se propagar. Já ondas de rádio, a gente diz que é uma chamada onda eletromagnética. Ou seja, uma onda que vai precisar, né, uma onda que não precisa de meio para se propaga no vácuo. Enquanto ondas mecânicas são necessárias, né, um meio. Então temos essas duas diferenças entre a onda de rádio e as ondas sonoras. Outro fato aqui, né, é que, bem, para uma onda sonora, a velocidade vai depender unicamente do meio. Bem, as ondas eletromagnéticas, quando se propagam em um meio, elas também sofrem uma mudança de sua velocidade, né? Que vai depender do chamado índice de refração, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, divididos pela velocidade da luz nesse determinado meio, né? Então, daqui sai, inclusive, que a velocidade de uma onda eletromagnética em um outro meio é sua velocidade quando no vácuo, divididos pelo índice de refração desse meio. Então, de certa forma, a velocidade de uma onda eletromagnética sim vai acabar dependendo do meio, mas eles não precisam de meio para se propagar. E veja, a velocidade do som, por ser uma onda mecânica, né, ela obrigatoriamente tem que ter uma velocidade menor que a velocidade da luz.
né? Pois pela teoria da relatividade, nenhum corpo pode ultrapassar a velocidade da luz. Então as ondas eletromagnéticas, propagadas pela velocidade da luz, é as que têm a maior velocidade de propagação possível, no vácuo, né? E ondas sonoras precisam de um meio, né? Mas bem, só por esses valores aqui vemos que a diferença é muito grande. 3×10⁸ é 300 milhões, né? Enquanto aqui é 340. A única característica que essas ondas irão compartilhar mesmo, né, é a questão da frequência. Que o que acontece? A frequência é uma grandeza, é uma propriedade da onda, que ela vai depender unicamente do quê? Da fonte, né? No caso da fonte e da movimentação da mesma, né? Que é a forma que se utiliza aqui para se ter, por exemplo, a medição de velocidade, através do chamado efeito Doppler, né? Então, o que ocorre? A frequência vai depender da fonte ou do movimento dos receptores, né? Mas não dependerá do meio, né? Apenas da fonte. Então, vamos analisar aqui as alternativas e ver qual delas é a correta. Ó, ondas emitidas pelos radares são mecânicas. Não. E as ondas emitidas pelos sonares são eletromagnéticas. Bem, também não. Contrário, né? Então, letra A não é a resposta. Ambas as ondas exigem um meio material para se propagar. Quanto mais denso for o meio, menores serão suas velocidades de propagação. Bem, ambas as ondas não, apenas as ondas sonoras. E quanto mais denso for esse meio, na verdade, maior será a velocidade de propagação das ondas sonoras. Então, a B também está errada. As ondas de rádio têm oscilações longitudinais e as ondas sonoras têm oscilações transversais. Não, aqui também é o contrário, né? D. A frequência de oscilação de ambas as ondas não dependem do meio em que se propagam. Ok, a letra D. Né? Como eu acabei de falar, a frequência depende unicamente da fonte, frequência de oscilação. E E. A velocidade de propagação das ondas dos radares pela atmosfera é menor do que a velocidade de propagação das ondas sonares pela água. Também não, né? Pois a velocidade de propagação das ondas radares é maior, né? A velocidade C da luz praticamente. Então também não é a letra E. Ficamos como resposta somente quem? A letra D. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!